Olá, eu sou Jaime Brunick, pesquisador e escritor, e saúdo a todos que estão me vendo ou ouvindo nesse instante. Quero participar com vocês nesse momento alguma coisa importante. O que podemos esperar do ano 2022? Uma grande incógnita. Sem dúvida será um ano muito mais difícil do que os 2 anos anteriores. Não é nenhum pessimismo, é ser realista observando os acontecimentos mundiais. Tem gente dizendo assim, estou com medo terrível desse ano 2022. Também isso não resolve nada. O medo só complica mais a situação. O mundo está numa confusão jamais vista em todos os setores. Esse ano mal começou e já estamos vendo catástrofes de toda espécie, né? Enchentes incríveis, apocalípticas, né? Secas incríveis em outros lugares, nevascas nunca vistas, né? A situação é preocupante realmente. E isso está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro. Isso vai comprometer muito a produção mundial de alimentos, que já está escassa e vai ficar mais reduzida agora. E um fenômeno muito estranho, preocupante, está ocorrendo na China. Noticiário recente, importante para nos fazer refletir. O governo da China está insistindo cada vez mais que a população estoque alimentos o que puder. E diz a notícia que a China já estocou mais de 60% de todo o alimento existente no mundo. Só de milho já atingiu 70%. Percebo que a China é apenas 20% de toda a população do mundo. Quer dizer que 80% do restante da população, que é a maioria, tem que disputar os alimentos que sobrarem. O que está acontecendo? O que eles estão programando ou sabendo que eles não revelam de muito grave que está para acontecer para estocar tanto alimento? Eles não dizem, eles não revelam, só Deus sabe. Bom, outra coisa nesse ano 2022, a pandemia que parecia ter dado a trégua, ir aliviando bastante, voltou com força total, de uma forma um tanto diferente, mas não tão letal como dizem as informações. Inimigos internos e externos do nosso país se uniram, empenhados em criar o caos e a insegurança. Porém, nada disso é casual. Tudo é programado desde uma longa data para que aconteça o domínio global. Valores tradicionais, éticos e morais estão sendo perseguidos e substituídos por verdadeiras aberrações contra a natureza. 2022 é preocupante porque aos poucos todos os direitos e liberdades do cidadão estão sendo tirados. Os pais se angustiam porque já não conseguem mais comandar os seus filhos. Se não fizerem como certos órgãos governamentais ou entidades determinam, são ameaçados de perder até a guarda dos seus filhos. Imagine que angústia perder a guarda dos seus filhos, e quem mais sofreria numa situação dessa? Os próprios filhos separados dos seus pais. Quanta maldade no coração humano, hein? A autoridade máxima, nosso Criador, jamais desrespeitou um ser humano sequer. Jamais desrespeitou a
liberdade de quem quer que seja. Ele sempre propõe e pede para o nosso bem, mas nunca impõe, nunca obriga nada. É ou não é verdade? Por que o homem quer ser mais do que Deus? Nós estamos no mundo, dizia um bispo, para obedecer a Deus e não aos homens. Como se não bastasse tanta desgraça nos rodear, há fortes indícios, e é quase certo, que logo após o carnaval teremos novamente o fique em casa, o feche tudo. Se isso ocorrer, será um desastre econômico sem precedentes e a destruição da esperança de um futuro melhor. Provado ficou que os mais atingidos foram os que mais tempo ficaram reclusos na vez passada. Foram os que mais tiveram problemas e falências e a própria doença. Só se ouve dizer que 2022 inspira muito medo. E a população já está entrando em pânico novamente. Isso é desastroso para a nossa mente e para o nosso emocional. O medo nada resolve, só complica cada vez mais. O que importa é se prevenir, tomar todos os cuidados necessários e viver intensamente o dia de hoje. Porque nós todos sabemos que viver é mortalmente perigoso, né? Então, para que se preocupar com o futuro? Nem sabemos se ele vai acontecer. Ele não nos pertence. A paz está em perigo no mundo inteiro. Não há mais segurança em país nenhum, porque seus governantes já perderam o controle sobre os seus países. As convulsões sociais estão se espalhando cada vez mais. Há protestos em certos países completamente fora de controle, como na Alemanha, na França, países de primeiro mundo. Imagine aqui, se aumentar, chegar a essas proporções. Nos países comunistas totalitários, como Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, os manifestantes são reprimidos com veemência, são presos e desaparecem. Muitos deles simplesmente desaparecem. Dá medo de viver num país desse ou não dá? As três grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, estão se confrontando, estão se provocando há muito tempo. Isso poderá ocasionar um conflito de proporções mundiais, porque vão envolver os outros países também. Mas o perigo não vem só de lá, vem também de alguns países menores, como a Coreia do Norte, o Irã, que tem um armamento perigoso, potente. E não só por isso, o perigo está na maneira como agem, com um fanatismo doentio, vingativo, ao extremo. Lá é que mora o perigo. Além disso, o consumo de drogas está aumentando no mundo todo, trazendo consigo a destruição, a doença, a morte. E a droga está em toda parte. Não tem mais lugar onde ela não esteja, inclusive na roça, nas pequenas vilas, está por tudo. O que podemos ainda esperar de bom proveniente da política, da religião, da economia? Quase nada, pois tudo está ruindo e se degradando perante nossos olhos. Só o dinheiro comanda tudo, tudo interesse econômico. Há poucas exceções. Mais uma coisa que nos deve chamar a atenção: 2022 é ano eleitoral em nosso país. É preocupante, porque a disputa será acirrada e poderá ocorrer novamente atentado contra a vida de algum candidato, como aconteceu em 2018 e já aconteceu também em muitas outras eleições.
A irresponsável compra e venda de votos poderá reconduzir ao poder os maiores ladrões e corruptos de um passado recente, no qual nosso país quase faliu completamente. Alguns grandes inimigos do povo e do país estão a disputar o poder novamente. Vai depender da responsabilidade agora do voto de cada um. Não pode ser vendido. O comunismo que eles defendem já está em todos os lugares do nosso país, mentindo e enganando os menos esclarecidos. Diante da crescente animosidade entre os povos e das enormes provocações e demonstração de poder, será possível que cheguemos ao final de 2022 sem algum confronto mundial pior que os dois anteriores? Só Deus sabe. Se os governantes de muitos países já perderam completamente o controle e a segurança em seu país, Deus, como autor e comandante do universo todo, não perdeu controle nenhum. Segue administrando tudo com infinita paciência e absoluta sabedoria. Ele poderia acabar com essa bagunça toda que o homem criou num instante, mas ele não o faz, porque ele sempre espera que haja conversão, arrependimento e que o ser humano volte ao bom caminho, a obedecer ao seu Deus. Porém, ele deixa bem claro nas profecias recentes ao profeta Pedro II, que estamos no fim dos tempos. Ele garantiu que é impossível continuar como está essa humanidade, esse planeta Terra. O fim dos tempos chegou. Ele repete muito isso no livro A Palavra Viva de Deus. Porém, só deve apavorar tudo isso aos grandes devedores. Porém, para os bons, os filhos da luz, será o dia mais feliz da sua vida, pois sabem que a hora da sua recompensa prometida pelo Criador chegou. Os mafiosos, os perversos, os descrentes sofrerão horrores ao serem eliminados dessa terra para sempre e caírem num lugar de sofrimento eterno, escolhido por eles mesmos com seu mau procedimento, sua afronta e desprezo ao Criador, ao qual injuriam constantemente. Outro motivo de imensa alegria para os bons é a promessa de que serão arrebatados nos momentos finais, para que nada sofram e não vejam o desespero e o xingamento dos maus. Então haverá um arrebatamento, isso é promessa divina e se cumprirá, como já houve no passado. Tantos personagens famosos bíblicos foram arrebatados. Deus tem um poder ilimitado. Observe como ele libertou o povo eleito do Egito, dividindo o mar, emperrando depois os carros do faraó e precipitou os mar adentro, porém afogou a todos eles, não escapou ninguém. Poder divino. Enquanto o povo eleito, nenhum foi atingido. O dilúvio, a Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, os exemplos estão aí do poder divino. Se ainda existe maldade, tanta maldade no mundo, é porque Deus está ainda permitindo. Mas Ele vai colocar um basta, de um momento para outro. Será a maior surpresa. O dia, o mês e o ano, só Ele sabe. Cabe a nós estarmos bem preparados. O ano 2022 pode ser muito bom para cada um de nós, se soubermos viver o momento presente, unidos a Deus e respeitando profundamente o nosso semelhante, como é a nossa obrigação. O futuro não nos pertence, só o momento presente.
Então vivamos bem esse momento. Nada de pânico, de medo, isso não adianta, não resolve absolutamente nada. Obrigado pela sua atenção e até breve, se Deus assim o permitir.